Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, nos ligar elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados, desencarnados, para o estudo desta noite. Obrigado, Mestre, por todas as bênçãos recebidas. Obrigado pelo lar, pelo trabalho, pelo estudo, pela família, por tudo que nós recebemos. Toda a iluminação e orientação que temos através dos bons amigos encarnados e nossos bons amigos desencarnados, nosso anjo de guarda e a todos que nos caminham conosco. Pedimos que nos oriente nesta noite para que possamos compreender bem a lição passada por esse livro maravilhoso e que possamos refletir sobre as lições e colocar em prática em nosso dia a dia, a nossa reforma, a nossa melhoria, a nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. Ângela, o Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. A lição é Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Muito bem. Na noite de hoje, a gente começa a estudar o capítulo 12º, fenômeno de efeito físico. Quem é o leitor da noite? O Sandro, né? E eu sei. O Sandro é voluntário? Pode ser. Então vamos lá, Sandro. Capítulo 12, Fenômeno do efeito físico. Introdução. O roteiro originário elaborado para este livro foi minha intenção deixar de considerar as manifestações de efeito físico, pelas suas complexidades e amplitudes. A questão não poderia, ao meu ver, ser tratada no contexto temático da mediunidade, em geral, sem prejuízo ao seu entendimento. Mesmo porque não alimentei a pretensão ambiciosa de abranger todos os aspectos da fenomenologia psíquica. Alguma coisa, contudo, precisa ser dita sobre o assunto, o mínimo possível, a uma visão sumária dos problemas envolvidos, principalmente porque muitos são os que se deixam fascinar pelo espetáculo, às vezes dramático, que os fenômenos provocam. Milhões de pessoas foram testemunhas e participantes dessa empolgação quando o sensitivo israelense, Uri Geller, apresentou-se na televisão brasileira, repetindo, aliás, o êxito que alcança onde quer que se exiba a um público sempre ávido e atento. No seu minucioso quadro classificatório das modalidades de manifestações e de faculdades, Allan Kardec identificou duas categorias de médiuns: os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. Colocou no primeiro grupo os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas,
E no segundo, os que considerou mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Conforme tivemos oportunidade de observar, ao comentar tais aspectos, fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação entre desencarnados e encarnados. A certa altura, Livro dos Médiuns, item 99, o Espírito explica, à sua maneira, o que julga ocorrer no fenômeno de transporte. Em nota explicativa, a 19ª pergunta, Erasmo corrige a informação do manifestante, esclarecendo o seguinte: o que os envolve, os objetos transportados, não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do espírito do médium e metade do espírito que opera. O papel do médium aí é, por conseguinte, apenas o de provocar o fenômeno, cedendo parte de sua energia magnética de ser encarnado para que o fenômeno se produza. Coisa semelhante, ainda que sob outro enfoque, ocorre com o fenômeno da escrita direta. Entendia Kardec que tais fenômenos seriam de ordem intelectual, mas, contra a sua opinião, os espíritos insistiram em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. E justificaram-se, dizendo o seguinte: os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve, dos materiais existentes no cérebro do médium, que não se dá a escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Kardec, Alain, 1975. Devo confessar que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro, necessários, segundo os espíritos, à produção dos efeitos inteligentes. Recorrendo ao original francês de que dispõe Le Livre des Médiuns, 12ª edição da Librairie de la Revue Spirit, sem data, encontro, a página 227, a expressão correspondente: materiais cerebrais do médium. Materiais cerebrais do médium. Eu estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a material, ideias, conceitos, vocabulários, guardado no cérebro, ou melhor, memória do médium. Na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem fenômenos intelectuais e não, propriamente, o material existente no cérebro, como que é ali, arquivando à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa e posto de comando do sistema e não como instrumento da memória. Feita essa digressão, prossigamos. Logo em seguida, ao discorrer sobre os médiuns curadores, os espíritos têm isto a dizer: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, necessário pelo concurso dos bons espíritos. Foi, aliás, a propósito dos médiuns curadores, item 175, página 208 e seguintes, e Kardec manteve um diálogo mais explícito e mais longo com os seus amigos e instrutores. As curas, sem utilização de remédios, a um toque, um gesto,
deverão ser consideradas como ação do magnetismo pessoal de cada um, o que coloca o fenômeno na categoria anímica. O que caracteriza a mediunidade de cura é a intervenção de um espírito no procedimento, escreve Kardec. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se manifesta em certas circunstâncias. Mesmo assim, contudo, os espíritos observaram que as pessoas dotadas de energia magnética também devem ser consideradas como médiuns, de vez que tais recursos pessoais são fortalecidos e ampliados pelos espíritos que se interessam pelo magnetizador ou pelo doente. Continua? Espera um pouquinho. Então, aí está dizendo que num passe, por exemplo, a gente vai lá e doa fluido, né? Uma parte do fluido que a gente doa é nosso mesmo. Isso é anímico. Então, a gente está doando, a gente está dando um passe, a gente está tentando ajudar a pessoa, uma cura, por exemplo. Então, a gente está doando parte nossa, parte do nosso poder magnético. Mas a gente faz isso com dedicação, com amor, tentando ajudar a pessoa. Então, normalmente, quando a gente vai dar esse passe, a gente vai dando com aquela boa vontade, esse passe é fortalecido pelos espíritos. Portanto, praticamente todo passe que a gente dá é um passe misto, onde tem parte nossa contribuição e parte do mundo espiritual. Quanto é um, quanto é outro, depende do médium, do espírito, da necessidade que a pessoa precisa. Mas, normalmente, nesses passes, é um passe misto, mediúnico e anímico. Então, eu estou dando um passe, uma parte são os meus fluidos, uma outra parte são dos espíritos. Ele está dizendo que escrita direta. Todo mundo sabe o que que é? Lembra o que que é escrita direta? Todos lembram o que que é escrita direta? Eu não lembro, não. Bom, escrita direta é o seguinte: é você pega um papel, por exemplo, e coloca dentro de um envelope, ou põe um papel dentro de uma gaveta e faz a reunião mediúnica. Após a reunião mediúnica, você vai lá, tira o papel do envelope ou da gaveta e ele vem escrito. Ou seja, não houve uma mediunidade, não é alguém que pegou uma caneta ou um lápis e foi escrevendo, como no caso do Chico, por exemplo. Então, o Chico Xavier tinha uma mediunidade de psicografia mecânica. Ele ia escrevendo, né? O espírito ia conduzindo e escrevendo através de um lápis ou uma caneta em cima do papel. A escrita direta é você tem um papel, não há o contato com caneta, lápis, nenhum tipo de escrita, ele fica armazenado numa gaveta, por exemplo, e você tira você pega, depois da reunião mediúnica, ele escreve, e está escrito, e você lê o texto lá. Então, a escrita direta é classificada como efeitos físicos. Não mediunidade inteligente, mas de efeitos físicos. Como a mesa levantar, como aparecer uma flor, como vários outros fenômenos. Então, não houve uma psicografia. Tá claro? Sim. Muito bem. Mas eu confundi aí um pouquinho aí, viu? Por Oi. aquela
de que eles também trabalham com os elementos do que a gente aprende lendo. Você tem determinados ali, sei lá, memórias de determinados ensinamentos, às vezes uma palavra, às vezes um determinado contexto que vai lá e que dá ajuda à vazão daquilo que o mentor, o que o espírito está procurando dar uma vazão. Sim, sim. Realmente, o texto aqui está meio que não fala ou contradiz isso, né? E está dizendo que aí tem a ver com as células, simplesmente as células do cérebro. Mas o que a gente sempre estuda, e sempre é consenso entre as pessoas, é que o conhecimento nosso influencia na mediunidade. Mesmo porque o médium é um intermediário. E como um intermediário, o nosso conhecimento vai influenciar. Dentro da mediunidade, existe também aquelas... No caso do Chico, era uma psicografia mecânica. Então, o espírito pegava o braço do médium e vai escrevendo. Muitos médiums, né, são psicografias intuitivas, né? Então, a comunicação passa pelo pensamento do médium e ele escreve. Logicamente que eu imagino que a psicografia mecânica do Chico, mesmo ela sendo mecânica, tem a influência do conhecimento do próprio Chico. Na psicografia intuitiva, a influência e esse pensamento ainda acho que ainda é mais intenso, porque depende, está passando diretamente pelo pensamento do médium. Mas aqui ele está dizendo que também depende das células, da parte nervosa do nosso físico. Mas eu acho que são as duas coisas. Pelo menos eu entendo que são as duas coisas. Ok? Posso falar? Sim? É uma dúvida que eu tenho. Sobre essa do papel no gaveta, a outra é uma escrita que fica nas pedras, né? Eu passei por uma experiência em uma sessão que foi tomada a minha mão e meu braço, senti que meu braço já não tinha mais, não me pertencia, vamos dizer assim, né? Os meus desejos ou o meu pensamento, e foi uma sessão inteira escrevendo, sem eu saber o que ia escrever, não sabia o que ia sair ali, né? E saíam até desenhos, mas a minha mão não era a minha força nem o meu pensamento. Saía mesmo uma escrita de alguém que apanhou minha mão e foi escrevendo. Isso aconteceu uma vez, né, uma sessão inteira. E a dúvida minha, para pôr um papel em branco em uma gaveta e ela sair escrita no outro dia, ele teve que usar caneta, tinta, né, e tudo mais, não teve? Não, Certo ou não. não? Primeiro, a experiência que você teve, eu imagino que tenha, pelo que você escreveu, imagino que seja a psicografia mecânica. Não é que você não tinha controle, não passava Não, pelo pensamento, então também não. era uma mediunidade tipo do Chico, psicografia mecânica. Então, do jeito que você está descrevendo, é uma psicografia mecânica, que é o que você pegava um lápis ou uma caneta e fazia, e você não estava sabendo nada do que estava acontecendo. Foi saber depois que observou, leu, depois de terminar a comunicação, ok? Agora, a psicografia não, a escrita direta é uma mediunidade de efeitos físicos.
Então, é o que ele falou lá em cima. É, o médium doa parte do fluido, do ectoplasma. O espírito doa parte desse fluido, que se combinam e se materializa em cima do papel. Então, pelo ectoplasma do médium, pelos fluidos do espírito combinados, acaba sendo depositado no papel alguma coisa, alguma substância que é usado para escrever. Não é tinta, não é lápis, não é isso. É algo materializado. Por isso que ele chama de efeitos físicos, efeitos físicos. Não tem nada a ver. Então, e nas pedras também é a mesma coisa? A pedra, pelo que eu li, né, dos livros da França, a pedra ela era cavada, vamos dizer assim, né? Ela era rebaixada as letras, né? Entendeu? Na pedra, escrito na pedra. Então, de novo, efeitos físicos. Efeitos físicos. Então, através do ectoplasma, do médium doador, mais de efeitos físicos que está doando, mais os fluidos do espírito, é que faz você manipular a matéria. Nesse caso, você pode ter escrito na pedra, né, usando essa matéria-prima. Então, você pode ter tipo de esculpido na própria pedra. Ela foi esculpida, exatamente. Então, mas aí também uma mediunidade de efeitos físicos. O que ele está dizendo também no texto é o seguinte: à medida que a gente vai passando, essa mediunidade de efeitos físicos que foi importante no início do Espiritismo, É, verdade. hoje é cada vez menos importante. Porque no início, essa habilidade de efeitos físicos tinha a função de chamar a atenção das pessoas. E à medida que vai passando os anos, vai cada vez tendo menor importância, porque as pessoas vão ter que ser chamadas, tem que chamar a atenção a parte intelectual, a parte do conhecimento, da doutrina, e não o fenômeno, né? Você pode ter a cura, você pode ter a doação de fluidos, como os passes, ok. Mas não aquele espetáculo que era muito comum quanto mais para trás, quanto mais no início do Espiritismo. Por exemplo, as mesas girantes, por exemplo, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, que tem aquelas pancadas. Então, muitos fenômenos, o Uri Geller e tantos outros, e vai sair até filme dele agora, que curava também. Arigó, Brasil? Arigó. Então, muitas coisas eram para chamar muito atenção. Hoje, isso é cada vez de menor importância, né? A gente tem que estudar mais, mas essa parte de efeitos físicos foi muito forte no início e hoje é bem Havia a menos. necessidade de se provar o que estava sendo feito, né? Mas não era, eu não diria provar, mas chamar a atenção das pessoas para Não, coisa. O próprio Kardec, no início, ele não estava dando muita bola para as mesas flutuando, né? Aí, quando as mesas começaram a responder perguntas, ele falou, opa, aí tem coisa, né? Tem coisa diferente, porque no início, só as mesas pular, ele falou, pode ser um efeito do magnetismo. Aí, quando tem a parte inteligente, que responde perguntas, ele fala, aí tem alguma coisa que a gente tem que estudar.
é que chama a atenção. Então, são fenômenos que chamaram a atenção de Kardec e tantos outros para a doutrina. Fechou. Não saiu não, ela só fechou. E é do lado aí. Ok? Carla. Ok. Abre o microfone, Rô. Então, vamos lá, Sandro. Animismo e mediunismo. Persiste a indefinição das fronteiras. As considerações nos levam a concluir que há fenômenos de efeitos físicos na área específica do animismo, bem como os há na categoria de fenômenos mediúnicos. Como se pode observar, contudo, tanto no primeiro caso pode ocorrer, e há com frequência, participação de espíritos desencarnados, como no caso do fenômeno mediúnico. É óbvia a presença de um componente anímico, sem o que a manifestação não se produziria. Cabe enfatizar que os instrutores da codificação não vão ao radicalismo e considerar certos fenômenos de efeito físico como de mediunidade propriamente dita, nos quais o sensitivo funciona como intermediário que recebe e transmite certa categoria de manifestação. Por isso, diz Erasto que a faculdade de cura não é essencialmente mediúnica. Peculiaridade interessante podemos identificar, por exemplo, no fenômeno da escrita direta que os espíritos, no dizer de Kardec, insistiram em considerar como de ordem física, dado que, nele, o cérebro do médium não desempenha um papel ativo, como na psicografia. No entanto, a escrita direta assume, com frequência, as características de mensagem, como se pode ver no famoso livro do Barão de Gudenstube, De la réalité des espíritos, sobre o qual escrevi um estudo para o reformador, agosto de 75, sob o título O Tempo, o Preconceito e a Humildade. Em 16 de agosto de 1856, às 11 horas da noite, em casa do Barão, um espírito que o autor do livro conheceu pessoalmente em vida, em resposta ao ceticismo do conde de Touches, também presente, escreveu esta mensagem: Je confessé Jesus en chair, e assinou A.VG. Aí está um fenômeno de efeito inteligente, no qual os cérebros de médiuns eventuais não foram acionados. Evidentemente que alguém no grupo forneceu os recursos energéticos para que os espíritos pudessem produzir materialmente os textos escritos sem se utilizarem da psicografia. O Barão, pesquisador... peraí, agora eu me perdi. O Barão, pesquisador e autor do livro, contudo, é extremamente parcimonioso em explicações analíticas dos notáveis fenômenos por ele obtidos. É de se supor que ele próprio, sua irmã ou seu amigo Conde de Touches funcionassem inconscientemente como doadores dos fundos necessários à produção dos escritos. Mas disso não ficamos sabendo porque ele se manteve politicamente à margem do espiritismo doutrinário, que se desdobrava, em paralelo, sob a competente coordenação de Allan Kardec. A primeira edição de seu livro é de 1857, precisamente o ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Somente a escrita direta do mundo póstumo, escreve o Barão de Gudenstube, nos revela a realidade do mundo invisível, de onde promanam as revelações religiosas e os milagres. Não hesitou mesmo em considerar o que chamou de Catecismo do Espiritismo de Allan Kardec, como uma paródia vulgar do espiritualismo experimental, ainda que mais valiosa, seu ver, do que as elucubrações absurdas dos concílios da Igreja Católica. Logo na introdução de seu livro, ele declarou que foi em 13 de agosto de 1856 que, pela primeira vez,
demonstrou a testemunhas inteligentes e dignas de fé sua maravilhosa descoberta da escrita direta dos Espíritos, sem intermediário de qualquer espécie. Mal sabia ele que alguém no seu círculo, talvez ele próprio, estivesse a fornecer os recursos magnéticos necessários para que os espíritos tornassem possível sua maravilhosa descoberta. Esse mesmo tipo de participação involuntária, inconscientemente ou ignorada, ocorre em outros fenômenos de efeito físico, como materialização, transporte, poltergeist, cura, voz direta, assombração e outros. Seria difícil, se não impraticável de todo, determinar em cada fenômeno e manifestação o grau de participação de espíritos e de seres encarnados. Até onde, por exemplo, pode ocorrer uma interferência de entidades desencarnadas em fenômenos que a parapsicologia investiga sob a categoria genética DPK, psicocinética? A extraordinária sensitiva soviética Nina Kulagina provou, sob estritas condições de controle laboratorial, sua capacidade de mover, com o poder da mente, segundo os pesquisadores, pequenos objetos, sem tocá-los. Escreve em Gris e Dick, na obra The New Soviet Psychic Discoveries. Ela se encontrava exclusivamente sobre o objeto-alvo, de tal forma que somente sua imagem ocupa toda a mente dela. Pouco antes de se mover o objeto, ela diz aos pesquisadores que sente uma dor na espinha dorsal e a vista fica toldada. Os médicos observaram que a sua pressão arterial subiu significativamente. Chris Hunt e Dick William, 1979. E pouco adiante, ao alcançar o pique de seu estado emocional, ela parecia estar a ponto de perder a consciência. Nesse exato momento, uma mão invisível parecia tocar o objeto e movimentá-lo. Como se pode inferir, ela concentra um enorme esforço de vontade, uma considerável carga de energia sobre o objeto a ser movimentado, dando até a impressão de que mão invisível produz o fenômeno. Experiências com outros sensitivos especializados em fenômenos de efeito físico puderam documentar a formação de uma espécie de membro ou alavanca ectoplasmática, com a qual os objetos são movimentados. É o que foi observado, por exemplo, com Eusápia Palladino. No caso Palladino, segundo informaram Chris e Dick, cientistas também mediram o campo energético das descargas elétricas durante seu corpo. Verificaram que, quando Palladino se concentrava no esforço de mover os objetos, o campo energético reduzia-se à metade do normal para uma pessoa. Acreditam eles que Palladino absorvia energia ambiente com o seu corpo e, em seguida, descarregava o objeto-alvo para fazer mover-se. Por óbvias observações, o foco da pesquisa soviética é solidamente materialista e, nem por hipótese, sem filtro dos relatos que chegam até nós, qualquer implicação de natureza espiritual. Ou, pelo menos, o que poderia sugerir tal envolvimento é deliberada ou involuntariamente ignorada. Dito isto, o que encontro na narrativa de Gris e Dick uma enigmática observação que nos remete a uma informação que Kardec recebeu dos espíritos. Vejamos. Várias vezes, durante as experiências telecinéticas com Sergeyev, Palladino perdeu os sentidos. Os instrumentos destinados a medir o campo elétrico em torno dela mostram que, quando ela absorvia energia elétrica ambiental e a enviava ao objeto, ela ficava totalmente exaurida de energia. Em várias oportunidades, uma força elétrica ambiental penetrava rapidamente no seu corpo, usualmente através de um braço, e deixava marcas de queimadura na pele. Tais manchas podiam ser facilmente vistas,
e vez que Coragina preferia vestidos de mangas curtas para as suas experiências. E, páginas atrás, ao comentarmos o problema da mediunidade de cura, encontramos esta observação dos espíritos de Kardec. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possui-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não, mas às vezes é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, necessário pelo concurso dos bons espíritos. Kardec, Alain, 1975. Destacamos naquela oportunidade, o aspecto de que não se tratava, em essência, de mediunidade, conceito que também considero aplicável à faculdade de telecinética de Pelagini, que é eminentemente anímica. Nada impede, contudo, que, dispondo a sensitiva soviética de grande poder magnético, seria assistida por espíritos interessados nas pesquisas que se desenvolvem através da cortina de ferro, caso em que a energia que eles consideram como força elétrica ambiental e que penetrava pelo seu corpo poderá ser perfeitamente uma transfusão magnética promovida pelos espíritos. Ele está dizendo que nos fenômenos existe parte anímico, ou seja, de nós, parte mediúnico, ou seja, a influência de um espírito. Qual é a porcentagem da parte anímica e a parte mediúnica? Não dá para saber. E um fenômeno pode ser quase 100% anímico. No outro, muito parte espiritual, mediúnico. E algum pode ser mais ou menos meio a meio. Depende de cada fenômeno, depende de cada médium. Então, é possível você fazer esse objeto simplesmente por pura animismo? É possível. É possível você dar um passe e dar um passe só com os seus fluidos e curar alguém? É possível. Mas, como ele está dizendo, quando você pode fazer alguma coisa e você acaba atraindo espíritos simpáticos àquele tipo de trabalho que você está fazendo. E você pode ser auxiliado pela parte espiritual. E às vezes esse auxílio pode ser até maior na parte espiritual do que da parte do médium. Então, depende muito dos fenômenos, né? Então, pode ser maior ou menor, anímico, mediúnico, meio a meio, sei lá. Não dá para afirmar. Ah, vou medir. Ah, não, isso aqui é 30% anímico, 70% mediúnico. Não dá para saber. Pelo menos com os nossos instrumentos. Certo? E aí ele fala de vários, aí está falando de vários fenômenos, né? Inclusive fenômenos que estavam acontecendo na mesma época de Kardec. Então, como diz no livro História do Espiritismo, escrito por Arthur Conan Doyle, na época de Kardec, ocorreu uma invasão organizada dos espíritos. Então, existia a intenção de você trazer a doutrina espírita. Para que isso acontecesse, precisava chamar a atenção da humanidade encarnada para os fenômenos espirituais, para o mundo espiritual. Então, naquela época, houve a encarnação de uma grande quantidade de médiums, muitos deles de efeitos físicos, para que muita gente começasse a estudar os efeitos espirituais. Isso nos Estados Unidos, na União Soviética, na Europa, em todos os lugares do planeta.
foram chegando informações e fenômenos, muitos deles de efeitos físicos, para chamar a atenção de toda a humanidade. Lá nos Estados Unidos, as irmãs Fox teve as pancadas, aquele fenômeno ficou registrado pela mídia da época, e o jornalista que chegou lá, ele falou: eu vou provar que esse fenômeno é uma farsa. Se eu não provar que isso é uma farsa, eu me mato. Aí ele foi estudando. Aí ele não conseguiu provar que era uma farsa. Ele não conseguiu provar que era alguém querendo enganar materialmente. Ele falou: não, aquele papo de eu me matar era só um modo de falar, não era realmente assim e tal. E a gente vê que muitas pessoas que foram chamadas a atenção para o fenômeno espírita, quando a pessoa realmente entra para estudar de mente aberta, sem os preconceitos, mas realmente querendo estudar, muitos deles se tornaram espíritas. Muitos deles realmente investigaram coisas e foram descobrindo o fenômeno espiritual. Mas para fazer isso, você tem que estar aberto, né? Porque se você faz uma pesquisa e antes de você fazer a pesquisa, você já tem as respostas, você não está pesquisando nada. Porque às vezes você faz uma pesquisa, mas você fala: é assim, a minha convicção é assim. Se você não estuda os fenômenos de maneira com a mente aberta, você não descobre nada. Então você tem que, eu vou pesquisar e eu vou analisar os fenômenos, né? Então, tem gente que analisa os fenômenos espíritas e continua materialista? Sim, porque ele não quer mudar o pensamento. Então, ele não analisa as coisas de mente aberta. Logicamente que cada vez que você analisa um fenômeno, você tem que também analisar as possíveis fraudes. Então, por exemplo, esse fenômeno de escrita direta, tem muitos mágicos que fazem. Então, se você vê muitas mágicas que, de repente, parecem um papel escrito. Uma carta, esse é um truque que ele faz. Isso não quer dizer que o mágico tenha lá mediunidade e efeitos físicos. Então, por isso que muita gente fala: não, mas isso aí é um truque. Realmente, tem pessoas que conseguem fazer aquele tipo de truque. Aquele tipo de mágica, né? Mas realmente existe a escrita direta. Existem mágicos, que é uma coisa, existe mediunidade, escrita direta, que é uma outra coisa diferente. Ok? Continuamos? Lourenço, posso falar uma coisinha só? Diga. Essa é a experiência que eu passei, eu vi, né? Eu vi. Tinha uma moça que ficou com câncer nova, ela tinha 20 anos, né? Aí nós fomos convidados, fui a Maria Alice, não lembro mais quem foi, para ver essa moça. E a moça jovem, com a vontade de viver, e ela tinha um corpo normal, né, para quem estava com câncer avançado. Aí eu pedindo lá pela moça, aí 3 irmãs apareceram e falaram para mim: nós vamos descontaminar o sangue dela, ela não vai morrer de câncer, né? Falei: que maravilha, que bom, fiquei contente pra caramba. De repente criou-se uma câmera
uma câmera como fosse feita de bolinha de sabão, aquele brilho, aquela maciez e tal, num tom um pouquinho amarelo. Aquela câmera que pegava mais ou menos 2,5 por 2,5, foi vindo, e ela ficou dentro dessa câmera. Em caso de segundos, houve uma explosão, eu vi todo o sangue daquela moça explodindo, bom, e voltar para o corpo dela. Mas foi segundos. Aí a bolha se apagou e elas falaram para mim, ela não tem mais câncer, ela não vai morrer de câncer. Eu fiquei feliz da vida, então ela tinha que fazer uns procedimentos ainda no hospital, e ela voltou lá para o hospital para fazer os procedimentos. Aí, depois de 3 dias, ela morreu de infecção hospitalar. Então, essa foi a parte que eu via uma hemodiálise, vamos dizer assim, né? Uma hemodiálise espiritual, tá? Em trabalho espiritual. Foi muito... Como é hemodiálise mesmo, né? Alguém falou? Pode ir? Eu não entendi, Sandro. É como uma hemodiálise mesmo, né? Isso. Mas foi interessantíssimo. Foi, pá, explodiu, então o sangue subiu, parou, segundos e voltou, no corpo inteiro, sem furar uma artéria, né? Aí a moça ficou bacana, mas infelizmente ela pegou infecção hospitalar, mas de câncer ela não morreu. É isso que eu queria falar, porque eu nunca vi alguém falar isso e está calhando, né, com o livro de descobertas, né? Essa foi uma descoberta que foi... Mas ela morreu, Roberto? Ela morreu por infecção hospitalar, Sandro, mas não de câncer. Interessante. E eu passei, né, por isso aí, vi, assisti, né, conversei, e foi espetacular, pena que ela morreu. Isso aí. Provocação e participação. O desgaste energético do sensitivo, especializado na produção de fenômenos de efeito físico, é fato bem conhecido dos pesquisadores. Parece, às vezes, tão premente a demanda de energia impregnada de magnetismo, anima, gerada no ser encarnado, que há casos em que o sensitivo não apenas perde uma parte substancial de seu peso, como é parcialmente desmaterializado, como no dramático episódio vivido por Madame Desperance e narrado por Alexandre Aksakov, do livro Animismo e Espiritismo. Insistimos, contudo, em dizer que é tarefa inglória de catalogar e explicar toda a vastíssima gama de fenômenos psíquicos e as inúmeras categorias de faculdades empregadas na produção de tais fenômenos. Lembremos, somente para exemplificar, o caso do médium brasileiro José Arigó, que assombrou o mundo com suas dramáticas operações a canivete. O primeiro impulso é de classificá-lo prontamente como um médium de efeitos físicos, que apenas provocaria a eclosão dos fenômenos operatórios. Mas as coisas não parecem ocorrer com essa simplicidade linear. Na realidade, Arigó emprestava todo o seu corpo, e principalmente o cérebro, para que competentes médicos desencarnados pudessem promover tão desusadas operações, sem instrumentos adequados, sem anestesia, sem nenhum cuidado aparente com as condições mínimas de sepsia. O controle corporal do médium era tão perfeito que, subitamente, suas mãos adquiriam a destreza e segurança indispensáveis aos melhores cirurgiões. E não eram mãos delicadas e habituadas aos instrumentos da cirurgia, e sim mãos de trabalhador braçal, de ex-minerador, como eu mesmo pude observar. Estaríamos, certo, equivocados se impressionados pela riqueza da fenomenologia física que ele produzia, ou considerássemos apenas como alguém que provoca o fenômeno,
não funciona especificamente como médium, no sentido exato da palavra, ou seja, um intermediário. Na realidade, ele foi um médium na ampla acepção do termo, por servir de medianeiro entre o médico desencarnado e o seu paciente encarnado. A classificação deve ser flexível, no sentido de que há faculdades, fenômenos, que participam de ambas as categorias simultaneamente. Em outras palavras, há mediunidades de efeitos físicos, nas quais podemos observar efeitos intelectuais, tanto quanto o próprio efeito físico é a resultante de um impulso inteligente. Encontramos nas experiências do barão de Guttens-Tubé comunicações inteligentes obtidas pelo fenômeno físico da escrita direta. Vemos, por outro lado, uma abundância de fenômenos altamente sofisticados e inteligentes, como complexas intervenções cirúrgicas abdominais produzidas por um médium considerado, basicamente, efeitos físicos, marigola. Escreveu Kardec: se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito físico e aos efeitos físicos se alinham quase sempre efeito inteligente. Kardec, Alain, 1975. Chama a atenção para os destaques meus, que evidenciam mais uma vez a precisão da linguagem de Kardec, que revela uma densidade extraordinária de conteúdo, a exigir do leitor mais que mera atenção, um permanente estado de alerta, se é que ele pretende penetrar mesmo as sutilezas dos ensinamentos que lhe estão sendo oferecidos. Em todos os fenômenos mediúnicos, portanto, há um componente físico, e nem poderia ser de outra maneira, já que sua finalidade é promover um evento suscitado para impressionar o ser inteligente aprisionado no contexto físico. Já a recíproca não é verdadeira. Nem sempre um fenômeno físico ocorre simultaneamente por um efeito inteligente, ou seja, ele pode ocorrer isoladamente, sem conteúdo ou significado intelectual específico. Para entender melhor a questão, precisamos voltar às observações dos espíritos a Kardec, acerca da escrita direta. Vamos reproduzir o que então disseram. Os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. E, aplicando-se isto ao caso Arigó, podemos observar que os médicos desencarnados obtinham um efeito inteligente, diagnósticos, prescrição de medicamentos, cirurgias, conduzindo todo o processo através do cérebro do médico, mas com os conhecimentos que lhes eram próprios, a fim de poderem comandar os gestos necessários para a cirurgia, por exemplo. Eis um caso, portanto, em que a ação do médium não é simplesmente a de suprir os fluidos em que os espíritos precisam para suas tarefas. Ele, como se integrava no procedimento, o que é função própria do médium. Isso não ocorre, por exemplo, um fenômeno de poltergeist, no qual, na maioria dos casos, as pessoas encarnadas que fornecem as energias magnéticas necessárias nem sequer têm consciência de estar agindo como fontes tiradoras de recursos energéticos destinados àquele fim. Não há transe ou perda de consciência nem a chamada incorporação. Os espíritos incumbidos da promoção dos estudos simplesmente tomam das pessoas adequadas as energias que necessitam para a realização do fenômeno. O que nos leva de volta ao problema da rigidez classificatória, que dificilmente se aplica a todos os casos. Mediunidade ocorre quando se dá a interferência de espíritos desencarnados
um fenômeno do qual participam necessariamente os encarnados. Temos poltergeist, um fenômeno do qual a interferência espiritual é, às vezes, óbvia e às claras, e que, no entanto, os encarnados não funcionam especificamente como médiuns, e sim como meros supridores de energias magnéticas. Isto coloca o poltergeist numa categoria mista, dado que nem seria correto classificá-lo rigidamente como fenômeno mediúnico, muito menos um fenômeno anímico. Então, ele está dizendo que os fenômenos são mistos. De novo, os fenômenos são mistos. Então, há uma influência do ser encarnado, anímico, e há interferência do espírito no fenômeno. Então, um fenômeno pode ser puramente anímico. Agora, o mediúnico tem que sempre ter uma parte anímica. Eu posso ter um fenômeno puramente anímico, ou seja, depende só do encarnado. Agora, todo fenômeno mediúnico tem sempre uma porcentagem, participação do encarnado. Então, todo fenômeno mediúnico tem uma participação anímica. Então, ele tá dizendo o seguinte: Arigó, José Arigó, ele cedia o corpo, então o espírito tomava o controle total do corpo e fazia cirurgias. Ele prescrevia remédios. Então, nisso é um fenômeno mediúnico. Ele está comandando o corpo, ele está falando com o corpo. É um fenômeno mediúnico. Mas, logicamente, que nesse fenômeno mediúnico tem a participação do José Arigó. Então, tem uma parte anímica. Esse fenômeno é puramente inteligente? É, mas tem a participação de efeitos físicos. Por quê? Ele usava um canivete para cortar e não dava anestesia. Da onde vinha essa anestesia? Devia ser um fenômeno de efeitos físicos. Ele não fazia a asepsia, ele não limpava os instrumentos, né? Não desinfetava o canivete adequadamente, como deve ser feito. Provavelmente, essa asepsia também vinha de fenômenos físicos, de efeitos físicos. Então, era simplesmente a mistura dos dois. O José Arigó, ele veio numa época que também precisava chamar atenção para o mundo espiritual. Então, hoje em dia, esse tipo de operação não tem mais sentido. Então, hoje em dia, as pessoas, né, têm que chegar a chegar no centro, chegar por receber a doutrina, por conhecimento. E a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que aprender a nos ajudar, a nos curar e, se puder possível, ajudar as pessoas também nessa cura, nesse desenvolvimento. Porque se essa pessoa vem só para se curar, aí fica lá, né? A pessoa vem, Jesus curou e vai e não peques mais. Agora, quantas pessoas que foram curadas pelo próprio Jesus e voltaram até a doença?
Várias. Porque a pessoa foi curada e não mudou de postura, não mudou de comportamento. Existem muitos casos de pessoas que ficaram doentes e ela foi curada pela medicina, pelos centros, por vários lugares, e de repente a doença volta e volta muito rápido e detona com a pessoa. Porque a doença veio para um alerta. A doença é um alerta para a gente modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Se a gente tem a chance de passar pelo tratamento e ser curado, e a gente não aprende o que devia ter aprendido com a doença pode voltar e voltar mais grave. Então, a gente tem que aprender com as nossas experiências, aprender com o que a gente está passando. As nossas dificuldades, seja elas doenças ou qualquer outro desafio que a gente tem que aprender e nos tornar pessoas melhores. Está claro até aqui? Pensa, lembra aquela vez que eu fiz aquela menção, aí dava uma, que foi realmente muito surpreendente, né? Naquele livro lá, Face Oculta da Medicina, o Frutuoso, que ele mencionava, né, a desmaterialização do médio de efeitos físicos, está fazendo a mesma menção aí no início desse texto. Os médios de efeitos físicos chegarem a perder massa corporal. É uma brincadeira, a matéria não existe, é uma ilusão. O cara perde massa corporal, virou o quê? Carbono, ferro, oxigênio, hidrogênio, cara, virou, como se diz, um fluido universal. Né? Aí depois foi recomposto, depois é recomposto. É impressionante. No texto, um pouquinho mais em cima dessa parte que acabamos de ler, está falando Sim, essa mesma sim. A gente sabe perder que massa. a gente sabe Impressionante. que depois de Einstein, a gente sabe que matéria e energia é a mesma coisa. Então, a matéria vira energia, energia vira matéria. Existe uma. Quando acontece uma reação química, sei lá, a digestão, ou uma combustão, ou mesmo uma explosão, existe uma lei chamada Lei de Lavoisier que diz o seguinte: em qualquer reação há conservação de matéria. Ou seja, se eu pegar todos os componentes no início, aí eles foram se recombinando e deram os compostos no final. Esses compostos no final têm exatamente a mesma massa, o mesmo peso que os componentes no início. Isso nas reações químicas usuais. Quando a gente fala em processos nucleares, como uma fusão nuclear ou uma fissão nuclear, as energias envolvidas são muito grandes. Aí, nesse processo de quebra de um átomo ou junção do átomo, a massa, o peso inicial é diferente do peso final. Por quê? Parte da matéria se transforma em energia. Então, a gente observa isso fisicamente. Então, por exemplo, no nosso Sol,
dois átomos de hidrogênio acabam acontecendo, acontece uma fusão nuclear e vira um átomo de hélio. Nesse processo, há uma grande liberação de energia. Então, o átomo de hélio gerado tem uma massa, um peso menor que os átomos de hidrogênio que geraram ele. Agora, ele está dizendo que, no caso dos fenômenos físicos, o médium fica altamente desgastado. O médium acaba perdendo. Então, você vê que o médium acaba doando o ectoplasma. E Não, essa mas ele tá doação. massa lá. Pode voltar lá para você ver. Tá falando massa mesmo, peso Não, corporal. tudo bem, tudo bem. Ele está dizendo o seguinte: há um desgaste muito grande no médium. Então, por exemplo, para você fazer uma reunião, uma sessão com efeitos físicos, você tem que tomar muito cuidado, porque você realmente transforma massa em energia. E ele está dizendo que você consegue pesar o médium antes, depois, e o médium pode estar mais leve do que ele estava no início. Isso é logicamente possível, logicamente a gente dá para entender, porque está transformando massa em energia. Então ele está perdendo massa. E o desgaste, além dessa perda de massa, o desgaste, a pessoa sai muito mais exaurida do que numa mediunidade comum. Uns médiums psicofônicos e outras mediunidades, está um desgaste de energia, mas o desgaste é pequeno perante o desgaste que você tem numa mediunidade de efeitos físicos, que na época de Kardec e logo depois foi muito grande esses fenômenos, que era realmente para chamar a atenção de toda a comunidade, de todos nós no planeta. E hoje em dia acaba tendo uma menor importância e os fenômenos intelectuais acabam sendo mais importantes dentro do nosso momento, certo? Perguntas? Dúvidas? Eu não mudo, Sônia. Não, ele está falando dúvidas, eu disse muitos. Perguntas? Pode perguntar que você não responde. Essas últimas 2 semanas está bem denso, né? Esse processo de efeitos físicos é uma coisa bem interessante, né? Ah, mesmo essa foi perguntado por um espírito. É mais fácil você levantar uma caneta ou levantar um piano? Aí o espírito falou: é igual. Eu levantar uma caneta ou eu levantar um piano é o mesmo esforço. Desde que eu envolva todo objeto com fluido, é tão fácil levantar a caneta ou levantar um piano. Eu preciso envolver todo objeto com fluido. Mas desde que ele esteja todo envolvido, eu consigo fazer a mesa flutuar, o piano, uma caneta, uma flor. É a mesma.
é a mesma coisa. É a mesma facilidade, né, para o espírito. Ele falou, para mim tanto faz, desde que o objeto esteja totalmente envolvido com o fluido. Então, no livro dos médiuns, tem descrições de vários fenômenos de efeitos físicos. E dentro da atualidade, a gente acaba canalizando, né, os médiuns de efeitos físicos para curas, para outras coisas, e não para fenômenos como levantar piano, é, materializar objetos. Então, as pessoas que têm essa capacidade acaba se canalizando para coisas mais úteis do que para espetáculos, né? Então, você usa essa sua capacidade de efeitos físicos para, por exemplo, ajudar uma pessoa a ser curada, a resolver algum problema. Então, você pode dar um passe e ajudar nessa cura. E não fazer um espetáculo e ver a pessoa levantar, aparecer uma flor, esse tipo de coisa, ou levantar qualquer objeto. Para espetáculos, hoje existem os truques da mágica, né? Então, foi importante isso lá no passado e hoje em dia a gente tem que caminhar mais para a parte intelectual, a parte mais da inteligência, os efeitos inteligentes. Certo? Mais algum comentário? Alguma pergunta? Não? Então, quem que é o voluntário para fazer a prece de encerramento? Paz, Roberto. Assim, e assim, de início, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos hoje, que estivemos juntos hoje, lendo com um propósito muito grande, que é o que nós esquecemos, relembramos agora, né? E é uma oportunidade de aprender. Então, eu fico muito feliz de estar aqui junto a todos vocês e aos irmãos que nos circundaram, né? E agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade. Quero também pedir para expandir a luz que nos cerca para todos os presos, os doentes, os que moram nas ruas, os que estão em dependência química, né? E protegendo também agora os países que vão sofrer alguns danos. E assim, agradecemos também, pedimos para Jesus que nos olhe e olhe a todos que estão longe daqui da gente, para que nada de mal aconteça. Então, agradecemos, irmãs, a Jesus, nosso Pai, a Jesus e nosso Deus, de coração, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Evidências? Eu vi o Lourenço. Nós ficamos assim perto de uma vibração muito clara, muito boa, né? Enfumaçadinha, bem bonitinha mesmo. Apareceram alguns irmãos, ouviram e foram embora. E assim foi. Mas o que mostrava muito todo o período é muito vento, mas em tudo quanto é lado que aparecia evidência, Brasil e fora do Brasil, é muita ventania, né? Aí os espíritos foram colocar, eles vieram com uma tipo de uma
não era um avião, era parecido com um avião, mas não era um avião, certo? Era um, uma condução, vai, né? Aí eles foram num polo do planeta que não tem gelo, né? Não aparecia gelo ali. Aí eles jogaram uma quantidade enorme como fosse tabletes, né? Só que não era tablete, era meio grandinho. Então era assim, era quadrado, retangular, né? E forrou assim a parte toda côncava do globo, né? E eu pensei que eles estivessem forrando lá com gelo ou com qualquer coisa assim, não é? Mas aquilo lá, a Terra foi aspirando aquelas pedras retangulares compridas para dentro do globo e depois se fechou, sabe? Então, eu achei interessante, importante, né? Porque a quantidade era grande e elas ficaram uns minutinhos paradas, de repente elas foram como fosse uma areia movediça, sabe? Elas foram descendo e aí cobriu todas elas, né? Tinha mais umas outras coisas que eu vi também que assim, esse vento pega assim, cidades de prédios altos, de baixos, aqui tem neve, aqui não tem neve. É uma coisa muito interessante, porque a coisa é bem. É igual a todos os lugares, né? Com o mesmo efeito, vento forte. Essa aí permaneceu todo o tempo. Entendi. Tomara que não aconteça. Não, mas tem previsão de ventos fortes, principalmente no sul do Brasil. Começa quinta-feira. O tempo aqui no Brasil vai mudar, né? Então, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, a previsão é que de quinta para sexta-feira deve chegar uma frente fria. Quem sabe que frente fria tem sempre aquelas mudanças de pressão, né? Então, tem sempre ventos que acabam trazendo, né? O frio, o calor, estão sempre esses ventos fortes. E tem previsões pode ter furacões, tufões no sul do Brasil. Ô, Lourenço, Então, não sei, né? ô, Espero que Lourenço, você viu lá aquele. os ventos fortes fiquem no mar, né? Longe Não variam daqui. muito no continente, né? Mas vamos ver. Lourenço, você viu, eu vi uma reportagem na televisão, né? Daquele. Acho que é o Globo Repórter até. Aquele pico mais alto do Japão, que eu esqueci o nome agora, é um pico bem alto, né? Ele era coberto totalmente de neve, né? Hoje ele só tem alguns metros, só. Só no pico, lá em cima, uns metros só. Não é Fukushima, não, né? Não. Acho que é. É, acho que é por aí, é o nome. Eu sei que é bem. É o ponto mais alto do Japão, né? É o Fuji, não é? É 4.000 não sei quantos metros acima do Monte mar. Fuji? Então, Está perguntando se eu, é. eu não sei se é esse nome, eu só sei que é o mais alto e dá dó de ver, né? Porque ele era todinho de neve, até lá de baixo, até no pico. Agora só tem uns pequenos metros lá no pico. O resto é tudo rocha. Apareceu tudo aquelas rochas. Então, tiraram, como eu digo, né? Tiraram o termômetro da Terra. Agora complicou. Bem. Aí na Carla tá gostoso, né, Carla? Tá quente, né? Ah,